Observe esse vídeo aqui comigo, senhores. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. É complicado. Eu quero falar algumas coisas que esse vídeo aqui, ele representa muito bem sobre o comportamento masculino, tá bom? Na vida a gente vai se envolver com vários tipos de confrontos, a gente vai se deparar com situações de confronto. Algumas vezes vão ser confrontos físicos, outras vezes vão ser confrontos verbais. Isso acontece desde a nossa juventude. Por exemplo, na escola é muito comum você ver meninos fazendo uma ritualística de confronto verbal, onde dois meninos se reúnem para diante de uma multidão começarem a se ofender. O objetivo desse tipo de confronto, bem como todo confronto masculino, é estabelecer uma dinâmica hierárquica e colocar bem claro para todo mundo o status relativo entre esses dois rapazes. Por isso que é tão importante você falar coisas que ganhem a atenção da plateia que está ouvindo, porque eles estão percebendo tudo o que é dito e a forma que você e o outro reagem a esse soco metafórico que vocês estão desferindo no outro. Em todas as culturas humanas, isso acontece, esse tipo de confronto ritualístico, entre você chegar para um outro cara e começar a ofendê-lo e receber ofensas e trocas. Isso é tão comum na humanidade que isso se transformou em uma espécie de cultura rapper. Os rappers fazem esses confrontos onde eles começam a rimar. Os nordestinos aqui no Brasil também fazem isso, em batalhas de rima, de repente, que eles chamam, onde você começa a falar rimas para tentar humilhar o outro o máximo possível enquanto a plateia delira e bate palmas. Mas a grande questão que a gente precisa estabelecer é o seguinte: nunca se joga o jogo onde o seu oponente domina, onde o seu oponente é muito bom. Eu luto boxe, eu sou boxeador amador, fui na verdade boxeador amador durante muitos anos. Um dia eu fui desafiado por um rapaz para uma luta de MMA. Eu não aceitei, eu neguei. Por quê? Eu sei lutar boxe, o meu esporte é boxe. Eu nunca lutei MMA, esse cara lutava. Ainda que eu tenha plena certeza que eu sou um boxeador, um pugilista muito melhor do que ele, eu não tenho a menor experiência nesse tipo de confronto do qual ele está acostumado. Então, se eu fosse, eu iria perder. Então, você não tem que jogar nas regras que o seu oponente estabelece para sua vida. Foi o que aconteceu aqui com o Datena. O Marçal é especialista em falar coisas que machucam, ele tem um pensamento muito rápido. E ele começou a jogar as coisas que ele percebeu que machucavam o Datena. O erro do Datena foi entrar nessa do Marçal. O que ele fez a partir disso? Tentou começar a responder dentro das regras e do campo que o Marçal estabeleceu. Aí ele começou a falar pro Marçal: ah, mas você foi condenado, você é PCC, você não sei o quê. E o Marçal rindo: ah, tá, me diz o banco, faço o Pix agora, pago tudo que precisa. Nada disso ofende o Marçal. Só que as coisas que o Marçal disse ofendem o Datena. Então, isso começou a descontrolar o Datena internamente. O erro do Datena foi ter jogado o jogo que o Marçal estabeleceu e montou as peças. Um homem sábio não faz isso. Um homem sábio percebe quando o oponente dele está tentando criar as regras para que ambos joguem. E ele não tem que jogar. Por uma questão também muito específica. Você não pode permitir que o outro tenha o prazer de perceber o que te machucou. Homens fortes, eles naturalmente em confrontos tentam intimidar o outro. O prazer do homem forte está em ver que colocou medo no coração do oponente. Homens fracos, naturalmente, têm prazer em criar raiva no coração do outro. Porque o fraco, eu não estou dizendo que o Marçal é fraco, não é isso, tá? Não estou dizendo isso aqui não. Mas eu estou dizendo de uma situação que você vai se confrontar na vida. Homem fraco normalmente se junta em grupinho para fazer fofoquinha a seu respeito, porque ele sabe que ele é incapaz de provocar medo. Então, a satisfação dele está em ver que conseguiu provocar raiva. E você não deve dar essa satisfação para os seus oponentes. Por isso a importância da mentalidade masculina, do pensamento estoico e da mente resiliente. Marco Aurélio fala em suas meditações justamente isso, que a raiva é uma atitude pouco masculina. Só entenda, a raiva que o Marco Aurélio está falando aqui é a raiva descontrolada, não é a raiva fria que o homem precisa ter. Essa raiva descontrolada, que é o que o Datena demonstrou aqui,
é falta de controle, é atitude pouco masculina, é algo que rebaixa ele diante da opinião pública. O homem tem que estar no controle das suas próprias emoções. O homem descontrolado é um perigo para si e para todo o resto da sociedade. Você tem que aprender a receber insultos de uma forma a lidar bem com eles. Por exemplo, quando alguém as pessoas falam muito que eu sou um ditador nas minhas mídias sociais. Elas falam isso porque eu tenho total prazer em bloquear quem me enche a paciência. Eu não tenho tempo a perder para ficar discutindo com um Zé qualquer que nunca criou nada de valor na vida, mas acha que vai me ensinar ou me refutar. Não tem. Eu respondo pessoas que eu considero iguais a mim ou maior. Nunca quem é menor. Então, quando alguém começa a me perturbar, eu vou lá e apago o comentário e bloqueio. 2 costas. E eu gosto de fazer isso, por quê? O que os estudos mostram? Que uma das coisas que mais ofendem o outro é quando você simplesmente dá as costas, não deixa o cara acabar de falar, você dá as costas e vai embora. Isso faz o outro se sentir humilhado. Então, eu transportei isso para a minha vida na internet. Quando começa, eu bloqueio e apago. Metaforicamente, eu dou as costas e deixo ele falando sozinho. Isso faz com que ele se sinta humilhado. Mas voltando. Porque as pessoas me falam, você é um ditador. Sabe o que eu falo de resposta quando me apresento esse argumento? Se você me conhecesse de verdade, saberia que eu sou muito pior do que isso. Eu realmente sou um ditador muito pior do que você já imaginou. Isso retira do outro o poder de falar alguma coisa contra mim. Eu já deixei muito claro que eu não vou ser afetado por nada que o outro fale. Não são as coisas ditas que te machucam, são os seus julgamentos sobre as coisas que foram ditas. Quando você não tem o seu emocional corretamente alinhado, estabelecido, você acredita que pode existir verdade naquilo que os outros falam a seu respeito. Então, quando alguém fala uma coisa e você não sabe o seu valor real, você pensa, será que isso é verdade? E você dá importância demais, você se irrita, demonstra raiva e você perdeu o jogo. Aí o outro te dominou, o outro te venceu. Um homem não deve ser assim. Entenda uma coisa muito importante. É o que eu acabei de falar aqui. Quando alguém abaixo de você fala alguma coisa, você deve ignorar. Você deve simplesmente ignorar. A opinião de pessoas que não têm realização não importam para a sua vida. Quando alguém do alto, alguém superior a você hierarquicamente, ou com sucesso, com mais aquisições que você fala algo, aí sim você pode ponderar em responder. Porque aí, se alguém lá de cima está falando alguma coisa para você, é que essa pessoa te considera um igual. Isso é uma coisa muito importante nas gerações de domínio. O que se percebeu que acontece com animais, mas que também acontece entre os humanos? Os confrontos físicos entre animais, naturalmente, eles acabam quase sem briga. Quando tem 2 animais e eles se enfrentam, normalmente o menor deles sempre cede. Quando o menor sabe que é menor e o maior sabe que é maior, começou o confronto, o menor cede e acaba tudo ali. Entretanto, quando eles são iguais, páreos um ao outro, o confronto continua e tem grandes chances de acabar com eles se ferindo gravemente e até perdendo a vida. Porque como eles não têm, a hierarquia não está bem estabelecida, eles vão se enfrentando para estabelecer. Isso acontece entre humanos também. Quando você tem 2 homens que são equivalentes, isso dá origem ao confronto. Quando o homem está abaixo do outro, o forte simplesmente ignora. Porque o pequeno, o menor, o inferior, não tem o que ele possa falar para te afetar. Essa tem que ser a sua mentalidade masculina. Um qualquer falou alguma coisa? Problema dele. O meu julgamento sobre aquilo que é dito a meu respeito não é esse. Por isso também é muito bom você ter coisas das quais você possa se orgulhar. Para que quando alguém fale alguma coisa, e você traga à mente tudo aquilo que você sabe que você é, isso vai te blindar emocionalmente de qualquer tipo de ofensa que alguém possa falar na sua vida. Nunca cometa o erro que o Datena comete. Nunca se dê o luxo de enfrentar o seu oponente no jogo dele. Você tem que aprender a trazer sempre as questões e você pautar o debate. Uma coisa que acontece muito em debate comigo é quando eu falo alguma coisa eu percebo que o outro deu uma engasgada, isso aponta para mim que é o caminho que eu tenho que seguir para humilhar o cara e destruir ele.
É assim que a vida é. Escolha as suas regras. Você pauta o debate. Não permita que os outros pautem você e te obriguem a responder. Se você responder, como eu estava dizendo anteriormente, se você responder ao outro, você está considerando ele igual a você. Isso significa, na mentalidade inconsciente, que a hierarquia não está muito bem definida. Então você precisa enfrentá-lo para definir quem é o melhor e quem é o pior. Isso só favorece quem está abaixo. Só favorece quem está abaixo. Eu sou Felipe Chaves, esse aqui é o canal Fúria e Tradição. Nossa newsletter tem falado muito sobre a mentalidade estoica. A newsletter é o Substack. Vão ler o nosso Substack. Leiam. Está aqui na descrição do vídeo. Leiam o Substack sobre como homens lidam com pessoas ignorantes, como o homem lida com a raiva, qual é a essência da mentalidade histórica colocada na prática do dia a dia. Vai abençoar a vida de vocês. Até mais, pessoal.